As irmãs Mitford eram aristocratas britânicas que ganharam notoriedade nos anos 1930 por motivos frequentemente escandalosos. As 6 foram apelidadas de a duquesa, a fascista, a comunista, a nazista, a romancista e a outra. Então por que elas são tão controversas e por que ainda estamos tão intrigados por elas? Junte-se a mim para descobrir. A família Mitford, da qual vieram as 6 irmãs Mitford, pode traçar suas origens na Inglaterra, antes mesmo da conquista normanda do país, no século XI. Guilherme o Conquistador saiu da França com cavaleiros normandos para conquistar a Inglaterra. Sir John de Mitford liderava a família e governava o castelo de Mitford em Northumberland, na fronteira com a Escócia. Incrivelmente, os Mitford mantiveram uma presença territorial aqui pelos próximos 800 anos. O pai das irmãs era David Bertram Ogilvy Freeman Mitford, o segundo barão Redesdale na nobreza inglesa. Ele era notoriamente excêntrico, mas a família era relativamente bem-sucedida. Por exemplo, o tataravô dele foi um historiador britânico renomado no início do século XIX. A mãe deles era Sidney Bowes, cujo pai, Thomas, foi membro do parlamento e um escritor e editor de destaque, que fundou várias revistas britânicas famosas da época, incluindo a Vanity Fair original. David e Sidney tiveram 7 filhos ao todo após se casarem em 1904. Nancy, a primogênita, nasceu poucos meses após o casamento. Pamela nasceu em 1907 e logo depois veio Thomas, o único filho homem, em janeiro de 1909. A terceira filha deles nasceu em 1910. Houve uma pausa antes. Eunice nasceu em agosto de 1914, poucos dias após o início da Primeira Guerra Mundial, na qual David serviu na França. Jéssica nasceu em 1917, seguida finalmente por Débora em 1920. Thomas viveria apenas até meados dos seus 30 anos, pois foi morto em serviço nos meses finais da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Lutando no Teatro do Pacífico, as irmãs, porém, quase todas viveriam vidas longas. Essas vidas foram significativamente moldadas por seus pais, com Davi sendo extremamente conservador, enquanto Sarah flertou durante as décadas de 1930 e 1940 com o fascismo. Isso eventualmente levaria à separação deles em 1943, em meio à Segunda Guerra Mundial. Mas, como você verá em breve, as controvérsias políticas da família Mitford eram ainda mais profundas. A irmã Mitford mais velha deu fama à família por sua inteligência e disfunção. As meninas foram criadas de maneira bastante isolada, sendo educadas em casa de forma caótica e sofrendo por terem 2 pais que eram distantes e neuróticos na mesma medida. Como resultado, Nancy recorreu à vasta biblioteca da casa deles, Bettesford House. Foi lá que suas aspirações literárias começaram a surgir. Ela foi apresentada à alta sociedade britânica em seu 18º aniversário em 1922 e, a partir de então, tornou-se uma figura formidável no período entre guerras, fazendo amizade com escritores renomados da época, como Evelyn Waugh e John Betjeman. Isso ocorreu enquanto ela atuava como uma das integrantes mais visíveis do grupo Jovens Brilhantes. O grupo de jovens da aristocracia britânica e alta classe média ficou famoso na Grã-Bretanha dos anos 1920 por festas, bebedeiras e trabalho artístico e literário. Enquanto isso, em 1933, ela se casou com Pedro Rodd, filho de Sir Renal Rodd, um diplomata e político britânico. Foi um casamento infeliz, que Nancy só entrou após um longo namoro com Erskine Hamish, filho do conde de Roslin, não resultar em casamento. Nancy aparentemente não sabia que Hamish era gay e que, na verdade, em certo momento teve um relacionamento com seu irmão mais novo, Tom. Foi também na década de 1930 que Nancy começou a se dedicar à escrita pela primeira vez, conseguindo um cargo como colunista regular na The Lady, uma das revistas fundadas por seu avô materno. Ela também publicou seu primeiro romance, intitulado Highland Fling, em 1931, o primeiro de 8 romances que ela escreveria até o final da década de 1930.
Apesar do casamento fracassado e do 1957, ela e Rod viveram separados desde o fim dos anos 1930. Durante a Segunda Guerra Mundial, Nancy se envolveu com um oficial francês que foi para a Inglaterra após a queda da França para os nazistas no verão de 1940, Gaston Pawlowski. Eles começaram um caso apaixonado e é claro que ele foi o grande amor da vida dela. Após o fim da guerra, em 1945, eles se estabeleceram juntos na França. E foi aqui que ela entrou na segunda fase notável de sua carreira literária. Isso foi como historiadora. E na década de 1950, ela trabalhou e publicou estudos biográficos bem conceituados sobre figuras do século XVIII, como o rei Luís XIV da França, Frederico, o Grande da Prússia, Madame Pompadour e o filósofo iluminista francês Voltaire. Infelizmente, o relacionamento dela com Pawlowski não resistiu a esses anos, e ela também adoeceu cada vez mais devido ao câncer nos anos 1960. Ela acabou falecendo em Paris em 1973. De muitas maneiras, Pamela teve a vida menos notável das 6 irmãs Mitford, embora, como veremos, algumas de suas irmãs chamaram a atenção pelos motivos errados. Ela era uma mulher reservada que gostava de uma vida simples no campo e, por isso, era conhecida como a Mitford quieta e a irmã esquecida. No entanto, seu casamento em 1936 com Derek Jackson, um físico atômico rico e renomado, chamou a atenção do público. Principalmente porque Jackson era um bissexual notório que acabou se casando 6 vezes e teve uma série de casos. Ele também era extremamente antissemita. Eles se aproximaram por causa do amor pela equitação, mas acabaram se divorciando em 1951. Depois disso, Pamela tornou-se uma companheira próxima de uma amazona italiana chamada Giuditta Tomassini. É amplamente suspeito que elas tinham um relacionamento sexual e que Pamela era bissexual. No entanto, elas se separaram no início dos anos 1970, após o que Pamela levou uma vida tranquila em Cotswolds e Londres. Em 1994, Pamela caiu de uma escada íngreme e quebrou 2 ossos da perna. Apesar de uma cirurgia, ela não se recuperou e morreu no hospital em 12 de abril de 1994, aos 86 anos. As irmãs Mitford do meio, Diana e Eunice, foram sem dúvida as mais controversas. Elas puxaram a mãe, cujas ideias políticas eram escandalosas e que, durante a Segunda Guerra Mundial, recusou-se a renunciar ao seu apoio ao fascismo. Essa era uma característica compartilhada pelo único filho homem dos Mitford, Tom, que no final da década de 1920 se afiliou ao nazismo durante uma visita a Berlim. Quem foi enviado para lutar contra italianos ou japoneses na Segunda Guerra, após recusar combater alemães? No caso de Diana, porém, seu envolvimento com o fascismo foi extremamente público. Ela se casou com Brian Walter Guinness, herdeiro do Baronato de Moyne, em 1929, quando tinha apenas 19 anos de idade. Esse primeiro casamento logo começou a desmoronar depois que Diana conheceu Oswald Mosley, que era 14 anos mais velho que ela. Mosley vinha da pequena aristocracia britânica e tinha sido uma figura promissora na política britânica nos anos 1920. Serviu como chanceler do Ducado de Lancaster no governo trabalhista de Ramsay MacDonald entre 1929 e 1931. No entanto, depois disso, ele ficou desiludido com a política tradicional britânica e, assim como grande parte da Europa, flertava com ideologias políticas mais extremas após a quebra da Bolsa de Wall Street e o início da Grande Depressão. Mosley fundou a União Britânica de Fascistas em 1932. Foi por essa época que ele e Diana se conheceram em uma festa no jardim. Ambos eram casados, mas Diana logo deixou seu primeiro marido, e a esposa de Mosley morreu em 1933. Após isso, o namoro deles evoluiu de forma constante. Eles se casaram em 1936 na casa do ministro da propaganda alemão Joseph Goebbels, em Berlim. Vale ressaltar que a cerimônia contou com a presença de Adolf Hitler, embora a União Britânica de Fascistas
tenha obtido algum apoio na Grã-Bretanha durante a década de 1930. Assim que a guerra começou com a Alemanha em setembro de 1939, esse apoio evaporou em 1940, quando a Alemanha iniciou sua invasão e ocupação da Europa Ocidental, seguida pela Blitz sobre a Grã-Bretanha. Oswald e Diana foram encarcerados pelo governo. Eles permaneceram lá até 1943, quando a guerra já havia se voltado contra a Alemanha. Figuras como os Mosleys já não eram vistas como grande ameaça à segurança interna britânica. Após o conflito, ela e Oswald não puderam viver na Grã-Bretanha e se mudaram para a França. Lá, Diana desenvolveu uma considerável carreira literária após a guerra, editando The European, uma revista com tendências pró-fascistas, e por um tempo tornou-se crítica de resenhas no The New Statesman. Ela permaneceu irredutível em relação ao seu passado fascista até sua morte em Paris, em 2003, aos 93 anos de idade. O apoio de Diana ao fascismo era compartilhado por sua irmã mais nova. Unidade nasceu em 1914 e atingiu a maioridade no início dos anos 1930, quando o cenário político da Europa estava se tornando cada vez mais polarizado. Ela dividia um quarto com sua irmã Jéssica, que era seu oposto ideológico. Em certa fase da adolescência, elas desenharam uma linha de giz no centro do quarto com Unidade, decorando o lado dela com uma suástica nazista e um retrato de Adolf Hitler, enquanto Jéssica pendurava uma foice e martelo comunista e uma foto de Vladimir Lenin. Quando entrou na fase adulta, Unidade foi atraída para o mundo do fascismo britânico e alemão pelo relacionamento de sua irmã querida com Oswald Mosley em 1933, quando ela tinha apenas 19 anos. As irmãs participaram do comício do Partido Nazista na cidade de Nuremberg, o primeiro dos grandes espetáculos ali, depois que o Partido Nazista tomou o poder na Alemanha. Unidade retornou à Alemanha no ano seguinte para estudar em uma escola de idiomas em Munique. Mas seu verdadeiro objetivo parecia ser conhecer Hitler pessoalmente, algo que ela conseguiu alguns meses depois. Está claro que ela tentava conquistar o ditador nazista 25 anos mais velho que ela. E durante todo o ano de 1935 e 1936, ela tentou se aproximar ainda mais dele. Esses esforços foram em vão, pois o relacionamento de Adolf Hitler com Eva Braun ficou mais sério em meados da década de 1930, mas Unity acabou mesmo assim fazendo parte do círculo interno da liderança nazista. Em 1936, seu antissemitismo virulento, que superava o de outros membros da família, como Diana e Tom, já era evidente. E ela estava sendo monitorada pelo MI5 por causa de suas atividades na Alemanha. Quando a guerra estourou em setembro de 1939, Hitler aconselhou Unity e sua irmã Diana que elas precisariam voltar para casa na Grã-Bretanha. Unity ficou arrasada e tentou tirar a própria vida atirando na cabeça. Hitler pagou suas despesas médicas e ela teve uma recuperação parcial. Unity acabou voltando para a Inglaterra no início de 1940, embora seus ferimentos tenham causado danos cerebrais dos quais ela nunca se recuperou totalmente lá. O aspecto mais intrigante da história dela ocorreu quando se acredita que ela tenha entrado em um hospital de maternidade e possivelmente dado à luz pouco depois a uma criança que foi entregue para adoção. Os registros sobre isso são vagos. Isso permitiu que as especulações crescessem ao longo das décadas. Que Unity teria tido um filho de Hitler, vivendo em algum lugar da Grã-Bretanha na segunda metade do século XX, provavelmente sem saber quem eram seus pais biológicos. No entanto, não há nenhuma evidência concreta para apoiar essa suposição. E se Unity realmente teve um filho durante a guerra, é muito mais provável que o pai tenha sido John Andrews, um piloto da Força Aérea Real, com quem ela teve um breve relacionamento nessa época. A saúde de Unity se deteriorou ao longo da década de 1940, devido a complicações contínuas causadas por sua tentativa de suicídio em 1939. Ela morreu em 1948, aos 33 anos, de meningite, causada por inchaço cerebral ao redor da bala em sua cabeça.
Enquanto Diana e Unity se associavam abertamente com os fascistas britânicos e alemães, nas décadas de 1930 e 1940, a irmã mais nova delas, Jessica, adotou pontos de vista políticos ideologicamente opostos. Ela reagiu de forma intensa contra sua criação conservadora e aristocrática e repudiou a política dos pais em sinal de rebeldia. Aos 19 anos, ela se casou com seu primo de segundo grau, Esmond Romilly, recém-chegado da Guerra Civil Espanhola, onde serviu com os comunistas. Eles passaram um tempo no final dos anos 1930 na América do Norte, sempre com pouco dinheiro, apesar da origem. No início da Segunda Guerra Mundial, ele se alistou na Força Aérea Canadense, mas morreu em novembro de 1941, quando seu avião sumiu após uma missão de bombardeio na Alemanha nazista. O segundo capítulo da vida de Jessica se abriu em 1943, quando ela se casou com um advogado americano de direitos civis chamado Roberto Trollhoff. Eles se mudaram para a Califórnia, onde ela se tornou cidadã americana no ano seguinte. Lá, ambos participaram das atividades do Partido Comunista Americano, sendo convocados a depor perante o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara nos anos 1950, durante o auge do Medo Vermelho de José McCarthy. Porém, foi nos anos 1960 que a fama de Jessica cresceu, tornando-se uma das jornalistas investigativas mais renomadas dos Estados Unidos. Mostrando o lado obscuro do setor funerário nos Estados Unidos, há exposições pioneiras sobre o sistema prisional americano. Ela escreveu muitos livros, incluindo uma autobiografia intitulada Ons e Rebeldes, que analisava, entre outras coisas, a política peculiar e a origem de sua família. Jessica Mitford foi elogiada por figuras como Christopher Hitchens e J.K. Rowling por suas corajosas convicções políticas no jornalismo. Ela acabou falecendo de câncer de pulmão em 1996, aos 78 anos de idade. A mais nova das irmãs Mitford, Deborah teve uma vida notável por si só, mas novamente, talvez fique ofuscada pelas façanhas, boas e más, de alguns de seus irmãos mais velhos. Em 1941, no auge da Segunda Guerra Mundial, ela se casou com Lord André Cavendish, filho do 10º Duque de Devonshire, uma das linhagens mais antigas e ricas da aristocracia britânica, e os lords da Chatsworth House, uma das mais belas propriedades da Inglaterra, situada no centro do distrito de Peak. O motivo da fama de Deborah era menos controverso que o de alguns irmãos. Ela se tornou o rosto da Chatsworth House e supervisionou seu desenvolvimento até virar uma das mais belas residências senhoriais da Inglaterra, com jardins e comodidades para turistas. Ela também patrocinou a revitalização de várias pequenas aldeias na periferia da vasta propriedade de Chatsworth. Ela escreveu vários livros sobre Chatsworth, sua história e seu estado atual. E também liderou a reforma da própria casa imensa. Por isso, a Casa Chatsworth é hoje um dos pontos turísticos mais famosos do norte da Inglaterra. Politicamente, ela se inclinava mais para Jéssica e, nos anos 1980, tornou-se membro do Partido Social Democrata, de inclinação mais à esquerda, embora de curta duração. Quando Deborah morreu em 2014, aos 94 anos, a história das irmãs Mitford, com todas as suas contradições e reviravoltas interessantes, chegou ao fim, 110 anos após o nascimento de Nancy, lá em 1904. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre as irmãs Mitford. Espero que tenham gostado. Cada irmã poderia ter um vídeo próprio, então avisem se quiserem conteúdos mais detalhados. Se tiverem outras sugestões, avisem nos comentários. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receberem meus vídeos assim que eu postar. Enfim, é isso de mim. Vejo vocês na próxima Vida Esquecida. Obrigado.